Isso é uma falta de respeito. E o adultério? O adultério é uma falta de respeito contra o seu cônjuge e contra Jeová. Quando Jeová falou que um casal deveria se tornar uma só carne, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, no capítulo 2, versículo 21 ao 24, Jeová falou para se tornar uma só carne. E a Bíblia fala que um casamento cristão é um tríplice cordão. Agora imagine a pessoa que comete adultério. Quando ele comete adultério, ele rompe a confiança. Uma confiança quebrada é muito difícil de se reatar. Acaba com a paz na família, mina toda a estrutura, prejudica os filhos e também, muitas vezes, prejudica a congregação. E essa dor, ela dura por quanto tempo? Para sempre. Imagine assim, quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. E como que se separa uma só carne? Tem como se separar? Agora imagine pegar uma serra, um serrote, e começar a cortar uma carne. O que vai acontecer? Ela vai se pedaçar. Vai voar pedaço para todo canto. E vai ter muita dor, muito sofrimento. Se você vê uma pessoa dilacerando o dedo com uma serra, é uma coisa muito feia. E o divórcio é isso, é como dilacerar, rasgar a pessoa no meio. Porque você é uma só carne, então você está rasgando. E quem sofre mais? O inocente, o cônjuge inocente. E como Jeová encara o divórcio, o adultério? Como uma traição, uma coisa forte, mas uma traição não só contra o cônjuge, o inocente, mas contra Jeová. A Bíblia diz que Jeová ele odeia o divórcio, ele sente ódio por isso. Então devemos pensar muito bem: será que devo fazer isso? Romper a minha amizade, dilacerar a minha amizade com Jeová ou com o meu cônjuge? Será que, por mais que às vezes depois una essa carne, que dê os pontos ali, aquela cicatriz ela vai ser eterna. E sempre vai bater aquele machucado lá, se dá uma batidinha, vai sentir uma dor grande. Se alguém já cortou, se machucou, por mais que dê ponto, aquela parte ela fica mais sensível. Ela nunca mais é a mesma coisa. E assim acontece em relação ao divórcio, a separação. Jeová, ele permite o divórcio em apenas um caso, mas isso é uma decisão séria e a pessoa tem que pensar muito bem. Vamos ver o livro de Mateus, capítulo 19, o versículo 9. Mas a pessoa fala assim: mas Jeová permite. Mas se Jeová permite, não quer dizer que devemos, aconteceu, já vou tomar essa decisão. Ou como também, às vezes, Jeová permite a separação por alguns motivos. Mateus 19, o 9, deixa claro o único motivo que Jeová permite o divórcio é que a pessoa ela está livre para se casar. Mateus 19, o versículo 9, diz assim: eu lhe digo que quem se divorciar da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Então a única forma que a pessoa pode se divorciar e estar livre para casar é o adultério. Tem como que Jeová encara a imoralidade sexual, o adultério tão sério, que ele dá até liberdade à pessoa casar novamente. Então isso é algo prejudicial. Mas se a pessoa decide se divorciar ou separar por outro motivo, que às vezes pode ser até um motivo justo, que a pessoa às vezes corre risco de morte, mas ela não está livre para casar novamente. E mesmo assim a pessoa tem que pensar bem:
Porque Jeová dá todas as orientações para que um casal possa viver bem, ter um bom casamento e viver eternamente de uma forma que agrade a Jeová. Mas quando falamos no casamento, na questão do sexo, pensa o casamento como uma conta conjunta. Se os irmãos têm uma conta conjunta com a esposa, se um coloca algo na conta e o outro só tira, os dois têm vantagem? Não tem. Agora, se os dois colocam nessa conta, vão depositando amor, carinho, compreensão, bondade, essa conta ela vai aumentando, ela vai subindo. E o benefício é para quem? Para os dois. Então os dois precisam contribuir nessa questão, analisar o que preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Quando nós pensamos em um casamento forte, o que vem em primeiro lugar no casamento? O amor por Deus, o amor por Jeová. Aí o nosso cônjuge, aí nós conseguimos realmente ter um casamento forte. Nada vai colocar o nosso casamento em risco se em primeiro lugar vir a nossa relação com Jeová. José, um jovem que estava sozinho, não tinha ninguém observando ele. Quando ele foi seduzido, que tentaram seduzir ele, será que ele falou, não, bora não sei o que, deu uma desculpinha? Ele correu, fugiu. E é assim que devemos fazer. E até mesmo os jovens, quando se pensa em relação ao benefício do casamento e do sexo, às vezes o jovem pensa assim, mas Jeová, ele deu o desejo para o jovem ter relação sexual? Deu, tem esse desejo. Mas Jeová falou ao mesmo tempo que o jovem consegue se controlar. Quer dizer que se tem um desejo, ele precisa fazer? Não, ele vai esperar o momento certo. Mas veja o que Jeová fala sobre esse assunto. A lei de Jeová proíbe todo tipo de imoralidade sexual. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos de 3 a 5. Como que Jeová, ele proíbe todo tipo de imoralidade sexual. E alguns jovens distorcem alguns pensamentos. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, que vocês sejam santos e se abstenham de imoralidade sexual. Viu, jovens? Jeová falando para vocês, se abstenham de toda imoralidade. Aí continua no 4. Cada um de vocês deve saber controlar o seu próprio corpo em santidade e honra, não com paixão desenfreada, ávida, como as nações que não conhecem a Deus. Então Jeová compara a relação sexual fora do casamento como quem não conhece a Ele, que nem sabe quem Ele é. E alguns jovens, às vezes, tinham uns pensamentos no passado que o sexo oral ou sexo oral não era pecado, justificava que isso não era um pecado. E a Bíblia deixa claramente isso, que é imoralidade sexual, é um pecado. Mas agora, às vezes o jovem ele comete um pecado. Mas já viu aquele ditado que onde dois não querem, um não briga? Tem esse ditado, né? Se dois não querem, se um não quiser, o outro também não vai brigar. Ele se afasta. E é a mesma coisa entre os jovens que estão namorando. Se um não quer realmente, o outro não vai cometer imoralidade sozinho ali. Mas às vezes o jovem fala assim, não, mas eu vou levar um colega para sair junto com a gente, como os jovens dizem, aí a vela, né? Vou levar a velinha lá para o passeio. Mas ele chama outro casal de jovens. Tem alguma segurança? Quem vai cuidar de quem? São um casal de namorado, aí chama outro casal jovem namorado. Quem cuida de quem ali?
não tem segurança nenhuma. Ou chama outro jovem menor, não tem segurança nenhuma. Então o jovem tem que pensar muito bem sobre esse assunto. Jovem, imagine um vaso de porcelana. Se você quebra ele, tem como remendar? Tem, até colar lá, mas aquele vaso de porcelana vai ter o mesmo valor? Não vai. E aquela cicatriz ela vai aparecer eternamente. E quando a pessoa ela comete fornicação antes do casamento, ela destrói o início de um casamento puro. Ela destrói o início de um cordão tríplice. Ela rompe a relação com Jeová. Agora imagine manter um casamento num mundo tão difícil sem o terceiro cordão, que é o principal, Jeová. Então é importante analisar e pensar sobre isso. Alguns jovens, até sobre a questão da masturbação, acham que é comum. E no mundo é comum. Mas para Jeová esse é um ato impuro, como a idolatria e o egoísmo. Esse assunto é um assunto forte, difícil de falar. Mas pais, já conversou com os seus filhos, desde pequeno, sobre a questão dos órgãos genitais, sobre a questão da imoralidade? Você, papai, mamãe, tem vergonha de falar com os seus filhos sobre esse assunto? Se você tem, pai e mãe, percam esse medo, porque o mundo, as escolas, não tem medo de falar sobre esse assunto, mas infelizmente o mundo, as escolas, tem um ponto de vista totalmente diferente de Jeová. E se você deixar de falar isso com seus filhos, eles vão sofrer queimaduras, que são queimaduras de terceiro grau. E o que é uma queimadura de terceiro grau? Ela vai até no osso, dói muito. Ela pode até cobrir ali, mas aquela marca vai ficar para sempre, se você não orientar o seu filho. Então converse, não tenha vergonha, fale sobre esse assunto, pesquise nas publicações da organização, pense sobre esse assunto e como falar. O nosso congresso deu uma parte falando especificamente sobre isso, sobre a pedofilia, e foi direto a orientação do escravo fiel e discreto, porque cada vez mais os jovens estão se iniciando na questão sexual, estão tendo relação sexual mais cedo. Então, se nós deixamos para explicar o conceito de Jeová tarde, aí pode ser muito tarde realmente. Precisamos fazer que os jovens conheçam a lei de Jeová para ter alegria. Vamos ver aqui no livro de Salmos como que nós devemos encarar essa lei. Salmos 19, do 9 ao 11. Salmos 19, do 9 ao 11, diz assim: o temor de Jeová é puro e dura para sempre. Os julgamentos de Jeová são verdadeiros, justo em todos os sentidos. São mais preciosos do que ouro, do que muito ouro refinado, e são mais doces do que o mel que goteja dos favos. Por meio deles o teu servo é alertado, a grande recompensa em guardá-los. Olha como a lei de Jeová, ela é saborosa, ela é boa, e Jeová nos orienta, e por meio desses conselhos nós podemos ter a vida eterna e ter uma grande recompensa. Num casamento forte, numa vida familiar forte, os dois não levam em conta os danos, a imperfeição, mas leva sim em conta o carinho, o amor. Por isso, amados irmãos, analise, pense sobre esse assunto e converse abertamente sobre isso um com os outros, porque isso vai nos ajudar a nos manter fiéis a Jeová e ao nosso cônjuge em rumo a uma vida eterna que tanto desejamos.